Bom dia, meu aluno, minha aluna do primeiro TA de matemática. Como você tem passado essa semana? Passou bem? Então, dando prosseguimento à nossa aula, espero que você tenha conseguido fazer as atividades da semana passada, postado, realizado e me enviado para mim poder ver que realmente você está fazendo. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente para que a gente possa ajudá-lo a resolver. Eu estou seguindo o caderno do aluno do mundo do trabalho e hoje nós vamos entrar na unidade 3, funções afim e linear. O tema 1 fala sobre introduções a funções de primeiro grau. Nós vamos falar de tabela, gráfico, fórmulas para essa matéria aqui. Então aqui começa falando, para cada valor de x, você haverá um correspondente chamado f de x, ou y, que é a mesma coisa. Então entenda, para cada valor que você tem para x, por exemplo, um copo d'água que você derrama numa vasilha. Cada copo d'água que você põe, o volume daquela vasilha de água vai subindo, vai aumentando. Então é uma função crescente, porque quanto mais copos eu coloco, maior o volume. Então o volume está dependendo da quantidade de copos d'água que eu estou pondo na vasilha. Então é importante você entender essa dependência. Outra coisa que vem falando na nossa apostila é com relação a uma corrida de táxi. Hoje a gente não usa muito táxi, a gente usa mais o aplicativo do Uber. Mas vamos voltar um pouco atrás no passado, quando a gente tinha mais essa questão de dependência do táxi. O táxi ele funciona da seguinte forma: você paga por quilômetro rodado e por bandeirada. O que é uma bandeirada? Uma bandeirada é quando você entra no táxi, se for um horário de pico, você paga uma bandeirada X. Se for uma bandeirada que não é pico, não tem muita gente pedindo, é um outro valor de bandeirada. O Uber, ele já faz isso no próprio aplicativo. Você não percebe, mas quando você está no horário de pico, você paga mais caro pela rodada, pela quilometragem do Uber do que se fosse no horário de menos movimento. Está embutido já. Então a gente tem aí uma relação entre o quilômetro rodado e a bandeirada. Se você entrou no táxi, você já começa a pagar o valor que você está usando. Independente se você andou 1 quilômetro ou 1.000 quilômetros, a bandeirada é fixa. Então esse valor aqui, a gente chama de termo independente. Ele não depende de quantos quilômetros você anda. Ele depende simplesmente do valor estipulado. E aqui ele fala que o quilômetro rodado desse táxi é R$ 3 por quilômetro que ele roda. E a bandeirada é 5. E aí a gente cria uma fórmula. A fórmula do preço do táxi vai ser em função 3 vezes o valor de X, que vou pôr D como está na apostila aí, 3 vezes a distância percorrida mais o valor da bandeirada 5. E aí a gente pode criar uma tabela. Se eu andar, por exemplo, 1 quilômetro, 3 vezes 1, 3. 3 mais 5, eu pago R$ 8. Se eu andar 10 quilômetros, sempre faz a multiplicação primeiro. 3 vezes 10, 30. 30 mais 5, 35. E aí vai. Então compensa mais. Quanto mais eu ando, mais barato fica proporcional à questão da bandeirada. Se eu andar pouco, 1 quilômetro só, a bandeirada sai caro. Então é interessante você perceber isso daí na hora de calcular. Aqui fala também de velocidade constante. O que é uma velocidade constante? É uma velocidade onde o veículo não altera a sua velocidade durante todo o percurso. Uma velocidade constante. Aqui ele dá o exemplo de uma velocidade constante de 60 km por hora. Então a distância é igual a 60 vezes o tempo. O tempo é o que está dominando. Então você determina quanto você quer. Por exemplo, 1 hora. 1 hora a 60 km por hora, você vai andar 60 km. Mas e se eu andar 10 horas? 10 horas a 60 km por hora,
eu vou andar 600 quilômetros. Aqui não temos esse termo independente aqui, ó. Não tem nada para ser acrescentado. Então, é uma multiplicação. Para cada valor do tempo, eu tenho vezes 60, eu tenho a distância percorrida. Os dois são chamados de função de primeiro grau. E aqui a gente tem uma variável que é chamada dependente, essa daqui, ó. Essa aqui é uma variável dependente, ou desculpa, essa aqui é uma variável independente e essa daqui é uma variável dependente. O preço depende da distância. Essa aqui não depende de nada, então ela é independente. E esse aqui é dependente, então variável independente, variável dependente. Essa aqui é a variável independente, porque o tempo está correndo. A gente não segura o tempo, então ele não depende de nada. Ele é independente. Se você estiver andando ou não estiver andando, ele está correndo o tempo. Então, isso aqui é independente. A distância depende do tempo, assim como o preço depende da distância do taxista. Então, a gente percebe que o tempo ele é independente, a distância depende dele. E nós temos aqui o termo independente. Tem muitas palavras assim, termo independente e variável dependente ou independente. Então, variáveis são o valor do resultado e o valor que você está multiplicando. E o termo independente é o termo que a gente só apenas acrescenta a ele. Agora a gente vai para a fórmula. Olhando para esses exemplos, nós temos a seguinte fórmula. Y pode ser também YF de X. Pode ser assim ou assim. Isso é igual a X mais B. O A e o B são esses números que nós estamos colocando na fórmula. São chamados de coeficientes. E o valor do X é o termo independente. O resultado são os termos dependentes, que dependem do valor do X. Então, o Y depende do valor do X. Para cada valor de X, obtemos um Y. Nesse caso, o A é o 3, que você está pagando por quilômetro rodado. O X é o termo que representa a distância, depende de quanto você está caminhando na distância. E o B é a bandeirada, certo? E o resultado, o Y, ou o f de x, é o preço que você está pagando. Agora, na distância, o t é o x, é o termo independente. O 60 é o a, é o coeficiente, é quanto você está multiplicando, que é a velocidade constante. E o d é o resultado, que são os termos dependentes do valor do tempo. Você nota que o coeficiente b não aparece aqui. Então, se não aparece, é a mesma coisa que somar com zero. Somar qualquer número com zero é ele mesmo. Então, por isso que a gente nem coloca ele. Feito isso, você vai assistir um vídeo que eu vou postar também sobre equações. Então, você assiste esse vídeo que vai aumentar o teu conhecimento sobre isso. Deixa eu dar uma pausa aqui. Continuando, vamos falar sobre perímetro. O que é um perímetro? Então, vamos pegar um terreno qualquer, retângulo. Ele tem um lado X e um lado Y, como está aí na sua apostila. Esse perímetro é a medida de cada lado, você saindo daqui, indo por esse lado, virando aqui, voltando e voltando. Ao dar a volta no terreno, você fez o perímetro desse terreno. Se você somar o perímetro, você vai ver que você vai ter um X aqui e um X aqui, tem o mesmo valor. Então você tem X mais X. E você tem um Y aqui e um Y aqui. Y mais Y. Então você tem 2x e 2y. Você pode representar assim, ó, 2 vezes x mais 2 vezes y. Como você tem 2 de um lado e 2 do outro, então você pode juntar os dois colocando em evidência o 2 e lá dentro do parênteses você soma x mais y. Se você multiplicar 2 vezes x, 2 vezes y, você volta na equação que você tinha anteriormente. Aí ele fala o seguinte, você tem um terreno e um agricultor ele tem um rolo de arame de 180 metros e ele quer dar 3 voltas em volta do terreno.
180 dividido por 3 dá 60. Então, cada volta vai ter 60 metros. Então, aí a gente já pode criar uma fórmula. O perímetro de uma volta de arame será 60 metros. E aí você continua montando a fórmula desse jeito. Então, 60 metros é o resultado. Ele já deu esse valor. O terreno tem que estar nessa medida aí, 60 metros. E os lados, x e y, eles podem variar, mas não pode sair de 60 metros de perímetro em volta, que é o tamanho do arame que o agricultor tem. Aí nós criamos uma tabela. Tabela é a parte muito importante. Depois que foi estipulado a fórmula, você cria a tabela. A tabela é formada por os valores de x que você vai dar para o terreno, a fórmula, então ela vai ser 60 igual a 2 vezes o valor de x mais y dentro do parênteses, e o resultado vai ser o y. Para cada valor que você tiver para x, você tem o y. Só que nós poderemos resolver essa equação de uma outra maneira, não. Simplificar essa equação. Esse 2 ele está multiplicando, nós podemos passar ele do outro lado dividindo. Então vai ficar 60 dividido por 2 igual a x mais y. 60 dividido por 2 dá 30. Então, a nossa função entre os dois lados do terreno tem que dar 30 agora, porque eu simplifiquei ela. Eu posso também deixar o y sozinho e passar o x do outro lado. Ele está somando, ele passa subtraindo. Então, você vai ter 30 menos o valor de x igual a y. Criamos essa fórmula, vou pôr ela aqui, ó. Y igual 30 menos o valor de x. O resultado é o y. Para cada valor que eu der para x, eu obtenho y. Por exemplo, se x vale 1, então o y vai ser 30 menos 1. 30 menos 1, 29. Se o x vale 2, 30 menos 2 vai ser 28. E assim até o valor de no máximo 29. Por que no máximo 29? Porque você não pode pôr um terreno que tenha 30 de valor de lateral, porque 30 menos 30 vai dar zero. Não vai ter espaço, não vai ter valor numérico para o outro lado. Ele tem que ter um valor mínimo. Então, como a gente está dividindo de 1 em 1 metro, o menor metro, mais aproximadamente, que a gente pode trabalhar com números inteiros, seria 29. Então, 29 é um tamanho bom. E aí você vai montar o gráfico. O gráfico é uma parte importante. Deixa eu apagar para mim montar o gráfico dessa função. O gráfico é uma das partes principais e finalizadoras da questão de todas as funções. Então, sempre você tem a fórmula, monta essa tabela, vai para o gráfico. O gráfico dessa função aqui, de acordo com os terrenos, quanto maior o valor de x de um lado do terreno, vamos pôr aqui novamente o terreno, quanto maior o valor de x, menor o valor de y. Porque entenda, se eu aumentar o valor de x, vou ficar com um valor muito grande de x. Eu vou ter que diminuir o valor de y. Então, fica sempre nessa proporcionalidade. Se eu aumento x, eu diminuo y. Se eu tiver exatamente 15 para x, eu vou ter 15 para y. Aí, você vai ter um valor certo para cada um deles. E aí na sua apostila, você vai ver que tem o gráfico para cada valor, você tem um. Lembra que eu falei que não poderia ser 30 o x, porque senão seria zero para o y. No gráfico funciona, na fórmula funciona, na prática não. Você nunca vai poder ter um valor onde aqui é 30 e aqui é zero. Um terreno que tenha zero de lado, ele não tem área nenhuma. Aí você, ainda trabalhando na outra página, com relação a um retângulo de um terreno, de um retângulo de um tamanho normal, só que agora ele tem 5 centímetros. Então não é um terreno mais, agora você vai trabalhar com um dos lados
valendo 5 centímetros. Então aqui vale 5. Então como que ficaria a fórmula desse perímetro? Como a gente já viu na fórmula anterior, o perímetro é igual a 2 vezes x mais y. Se o y vale 5, então o perímetro vai ser 2 vezes x mais 5. Agora você, quando tem um número aqui, você pode tirar do parênteses para transformar a fórmula desse jeito. 2 vezes x, 2x. 2 vezes 5, 10. Agora você tem essa fórmula. Quando você tem um retângulo de 5 centímetros de lado, o outro lado ele é o termo independente. O perímetro vai depender desse valor. Então você tem aqui essa expressão. Aí você pode montar a fórmula e a tabela. Então você teria a tabela para cada valor de x, você teria a fórmula 2x mais 10 e o resultado é o y. Então se você tiver 1 de lado e 5, então você teria P, o perímetro seria 2 vezes 1 mais 10. 2 vezes 1, 2, mais 10, 12. Então você teria essa expressão. Se você tiver, por exemplo, 4, o perímetro seria 2 vezes 4 mais 10. 2 vezes 4 daria 8. 8 mais 10, 18. E você vai notar que esse gráfico, ele é um gráfico que tem um valor mínimo no eixo Y, que é o valor de 10. Então ele já parte de 10, porque o menor valor possível é 10, que é o termo independente. Aqui você vai pondo os valores para 1, para 2, para 3 no eixo do X ou das abscissas. Então quando for 1, você faz 2 vezes 1, 2, mais 10, 12. Então ele vai estar no 12. Quando for 2, vai subindo. 3, e você vai notar que esse gráfico ele é linear, sempre crescente, até um valor máximo de acordo com a tabela. Para encerrar essa aula, só quero mostrar a questão dos coeficientes. Quando eu mostrei a fórmula para você, você viu que tem duas letras, A e B. Esse A, ele determina, a gente chama de coeficiente angular. Ele determina o ângulo formado entre uma reta que é paralela à reta das abscissas. Essa reta tem um ângulo. Esse ângulo formado depende do valor de A. Quanto maior for esse A, mais inclinada vai estar a reta, ou mais próxima do eixo Y. E o valor de B é esse valor aqui, ó. O B é o 10. Ele determina quando esse gráfico está mais para cima ou mais para baixo. Se eu pôr esse gráfico em forma de régua, se eu quiser abaixar o B, eu abaixo, mas a inclinação continua a mesma. Se eu quiser aumentar o B, eu aumento, mas a inclinação continua a mesma. O A determina o ângulo formado por esse gráfico. Então são dois coeficientes, o de angular, que é o A, e o de termo linear, que é o B. Tá aí, são essa matéria que eu quero que você faça, vou passar as atividades, e você pode realizar na sua apostila, me mandar foto, me mandar por WhatsApp mesmo, para que eu possa contemplar e ver que você realmente fez a matéria. Que você continue, está terminando nosso termo, falta mais uma matéria só e a gente encerra essa etapa e em agosto começa outro termo, segundo termo, e espero que você continue firme e forte para que a gente possa continuar essa matéria. E eu dou um abraço a todos vocês e parabéns por você continuar trabalhando e fazendo esse termo, essa educação e se graduando no ensino médio. Até a próxima semana.